recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. Assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque ele deu mi coração. Sábado do nosso Papo em Dia. Muito bem. Bora começar então a nossa receita? Bora. Focaccia sem glúten. Let's go, garota. A gente vai precisar só de uma tigela e uma espátula. Pronto. E aí, a principal aqui, né, que é a questão da diferença entre uma focaccia tradicional e uma sem glúten, é a gente trocar a farinha de trigo por outras farinhas. E pode, a gente tá usando nesse caso a farinha de arroz, mas pode ser de amêndoa, pode ser outra farinha de coco, porque tem várias, Tem né? várias. Ou não, tem que ser a de arroz. Tudo que você mudar vai alterar na textura final. Tá. Então, até dá pra você fazer alguma adaptação, mas eu sugiro sempre que a pessoa faça primeiro assim, pra depois você entender como que é o ponto da massa, pra poder fazer alguma adaptação depois. Então depois você inventa. Primeiro você faz, né, o basiquinho e depois você inventa aí na sua cozinha. Isso. Vamos E também começar? dá pra usar aqueles, sabe aqueles mix pronto que vende no mercado? Tipo de farinha sem glúten, já é uma misturinha. Ah, já tá pronto. É mais É, prático. mais né? prático. Então Aí já você- vendem já Já o mix vendem. pronto já. É que às vezes sai um pouco mais caro, né? Então assim é mais em conta. Boa. E aí a gente vai misturar os ingredientes. Vai fazendo. Aí a gente vai misturar todos os ingredientes aqui na tigela, tá? Então é a farinha de arroz integral. Farinha de arroz. Ah, tem a farinha de arroz e a farinha de arroz integral. É, tem as duas. Eu prefiro usar a de integral, a do arroz integral, porque ela acrescenta mais fibra também aqui na receita, Sim, com né? certeza. Aí aqui tem a fécula de batata, ou pode ser o amido de milho também. A fécula de batata serve pra quê? Então, é uma fonte de amido também, né? Assim, é bem similar o resultado que traz na receita em relação ao amido. Mas aí tem gente também que não pode consumir milho, então a fécula é uma opção, um pouco mais inclusiva. O polvilho doce, né? Que é também fácil de encontrar. Ah, é esse mix que vem pronto, né? Isso. Aí, se você quiser comprar o mix pronto, ó, você soma todas essas farinhas e troca pela quantidade do mix. Boa. E a goma xantana, que é A esse gente explicou no pozinho. comecinho. Isso, que aí precisa colocar ela, tá? Senão não vai dar o ponto certo na massa. Essa quantidade de ingredientes que a gente colocou, dá pra quantas pessoas mais ou menos? Ou é esse tamanho aqui? É esse dá? tamanho aí, é. Ó, gente, dá pra bastante, É, pode ser servido assim, de um aperitivo ou junto com algum antepasto, com alguma outra coisa, né? Depois de você uma fala entrada. pra gente com o que pode servir. Tá bonito de ver. Aí aqui vai um pouquinho do açúcar demerara, que ajuda a fermentação, né? Não vai adoçar, mas é... Por que você tá usando demerara e não o mascavo ou açúcar de coco? Porque tem muita coisa, não tem? Tá vendo? Tem muita possibilidade. Muitas possibilidades. Por que você tá usando a demerara? Eu uso o demerara porque ele não é refinado, né? E também ele não é escuro que nem os outros, senão a cor ficaria mais escura. Altera, né? então, a aparência. Altera a aparência. Da focaccia. E aí Boa. aqui, junto com os secos, né, vai também o fermento, que é aquele fermento de pão mesmo, fermento bom. biológico, Fermento biológico. e o sal. Aí aqui a gente não precisa fazer aquela espuma, sabe, de misturar fermento com água e deixar criar aquela espuminha, esponja, né? A gente Boa. pode só misturar nas farinhas. Então mistura todos os ingredientes. E aí aqui mistura com a espátula mesmo. Se quiser fazer na batedeira, né, pode fazer também, mas dá pra Tem fazer alguma na mão. diferença no resultado final? Não, na batedeira é mais fácil porque você mistura melhor, né? Assim, vai ser mais rápido. Mas dá pra fazer na mão Mas pode também. ser manual também. Pode. Tá. Quanto tempo você vai misturar aí? Ah, só o suficiente pra misturar os secos e agora a gente já vai entrar com os líquidos. Já vai entrar com os líquidos? Aham. Então, let's go, garota. Que é que a gente vai colocar a água. Tá? Eu sempre uso água mesmo nas preparações. E o azeite. Aí se quiser trocar, né, o azeite por um óleo, alguma outra coisa, pode, mas o azeite é mais saboroso.
simples, gente. É bem simples. Não tem muito segredo, não. Achei que ia ter. Mas é mais tranquilinho de fazer. E aí, esses outros ingredientes vão só na parte de cima, né? Na parte da decoração, da finalização. Enquanto você vai mexendo aí, encontrando ponto, eu tenho um recadinho importante para vocês do Hospital e Maternidade Frei Galvão. Dá uma olhadinha nessa campanha que a gente está junto aí. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. E para fazer a sua contribuição é muito fácil. Entra no site Esperança para Todos, esse site bonito aí que vocês estão vendo, e faz a sua contribuição. Concorre a prêmios semanais e tem no final um vale compras no valor de R$50 mil. Olha que bacana, você faz a sua parte, a sua contribuição social e ainda concorre a prêmios. Vamos fazer nossa parte, hein? Hospital e Maternidade Frei Galvão, estamos juntos nessa. E agora vamos falar de tireoide, doença de tireoide, com o Dr. José Marcelo Natividade. Eu já brinquei com o sobrenome dele ali, vou brincar de novo, né? Muito bom esse nome Natividade. A vida inteira, né? Você a vida inteira, isso. eu falei, olha, não é separado. De quem é junto. Natividade? Natividade seria nascimento, né? É origem portuguesa, né? Que legal. É nascimento, né? Então, tem aquela basílica da Natividade, né? Do Da nascimento. Natividade. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado, Bom dia. Gisele. Eu que agradeço. Vamos falar da tireoide, da doença de tireoide, que muita gente fala assim, eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, né, doutor? Já nascemos com ela, graças a Deus. Já nascemos com a tireoide, graças a Deus. É verdade. Mas hoje a gente vai falar da doença da tireoide. Isso. Né? O que é a doença da tireoide? Olha, a tireoide tem várias doenças, né? São as mais comuns que chegam aos nossos consultórios, né? Seria o hipotireoidismo, que tem uma baixa função tireoidiana, o hipertireoidismo, que tem uma função mais acelerada. Temos os nódulos tireoidianos, que poderão ser benignos ou não, né? E temos o bócio, né? Aquele bócio que a glândula cresce, né? Que era muito comum nos anos 60, devido àquela carência de iodo, a glândula crescia de maneira mais intensa e dando aquela papeira que, né, o pessoal chamava popularmente falando. Sim. Vamos entender o que a tireoide faz no nosso organismo, qual que é a função dela? Então, a tireoide é uma glândula que ela está aqui na região anterior do pescoço, está aqui, ó, nesse gogó aqui embaixo, abaixo aqui do pomo de Adão. Tem ali, né? Onde está mostrando, não é? Ali aqui, ó, nessa região. Isso, exato. Aí fica a tireoide. Um pouco mais embaixo ali, né? Isso ali, ó. Tá, essa fúrcula aqui, né? Exatamente. Então, essa glândula, ela tem cerca de 15 gramas e ela gerencia diversas funções no organismo desde o nosso nascimento, né? Já no 8º mês, na 8ª semana de gestação, o feto já começa a produzir hormônios tireoidianos, ou já começa, ela começa a ter o seu nascimento, vamos dizer assim. E aí ela não para mais. Então, ela participa do crescimento,
ela participa de funções neurológicas, Nossa. ela participa da função hepática, função renal, não é? Então, ela interfere em todo o nosso corpo, regula a nossa temperatura, ela gerencia... Humor também, né? Humor também, né? Por exemplo, depressão pós-parto, grande parte dessas depressões vem da função tiroidiana que foi meio que desequilibrada no parto ou no pós-parto. E por que acontece o desequilíbrio da tireoide? Então, esse desequilíbrio ele pode ter algumas causas, né? As principais causas, vamos supor, do desequilíbrio em que gera uma baixa função tiroidiana, os mais comuns realmente são o de origem hereditária, quer dizer, de origem de um processo autoimune. Então, você fabrica um autoanticorpo e esse autoanticorpo ele agride a sua glândula cronicamente ao longo de décadas, faz um processo inflamatório e esse processo inflamatório pode gerar uma disfunção dela, que pode ser uma baixa função, então vai gerar o hipotireoidismo, ou uma hiperfunção, que é o hipertireoidismo. Não é? Tem os dois, né? Eu falo que é o de engordar e de emagrecer, que fica mais fácil da gente entender. O hiper é de emagrecer? O hiper, ele acelera muito. O que acontece? Quando a glândula produz muito hormônio, né, por um processo autoimune, esse hormônio faz com que você tenha uma maior taxa metabólica. Então acelera muito, você fica taxinética, a pele fica quente e úmida. Taxinética. O que seria taxinética? Fica muito agitada. Agitada, né? Fica agitada. A pele fica quente, úmida, você fica com tremores finos, o intestino funciona de maneira muito intensa, muito rápido, o teu humor vai lá embaixo, muito irritada, não dorme, palpitação. Não é? Nossa, são muitos sintomas, tá vendo? Você que está em casa assistindo a gente e tá com esses sintomas aí, procura um especialista para fazer o exame direitinho, que ela pode ser um processo... Isso é o hiper, né? O hiper. Tá. E o hipo é o contrário, né? O hipo é como se você estivesse entrando, assim, se tivesse, você funcionasse em 220 e ligasse você em 110. Você fica mais slow, fica mais devagar. O hipo foi o que o Ronaldo teve, não foi o fenômeno? O hipo, o Ronaldo. Foi o hipo, ele teve. Que ele tem, né? Porque não tem cura, né? Isso que eu ia te perguntar. Não tem cura. Quem tem hiper ou hipo, tem cura, não? Não tem cura. Quer dizer assim, veja, o que acontece? O hipo, por ser um processo, e tanto o hipo, um processo autoimune, você vai ficar sempre com esses anticorpos, não é? Chega uma hora que a glândula, por exemplo, no hipotireoidismo, que ela para de funcionar totalmente, não é? Aí você vai ter que repor o hormônio de maneira integral, não é? E você repõe o resto da vida. O resto da vida. Não é? Então, ele não tem cura, quer dizer, vai chegar um momento que aquela taxa que você repõe vai ficar estável e você vai apenas mantê-la, né? Mas ela não tem cura. E o hiper é a mesma coisa. Todo hiper vai virar hipo um dia. Ah, é? É interessante isso, né? Quer dizer, o hiper de caráter autoimune, né? Vai virar hipo um dia, porque essa glândula, embora ela está acelerada por um anticorpo específico, ao mesmo tempo, ela está sendo inflamada e essa inflamação gera cicatrizes. E onde há cicatriz, começa a gerar uma pequena, gera uma perda, né, de produção, que ao longo de décadas ela vai caindo até uma hora que ele de hiper ele passa para normal e depois para hipo. E qual que é a relação da tireoide, né, da hipo, com a obesidade? Porque a gente vê que quando está em disfunção, não está controlada, a gente tem um aumento de peso ou uma perda de peso também, Exatamente. Né? Na realidade, assim, existe essa coisa, né, essa lenda urbana, eu brinco, né? No consultório eu vejo muito isso. Eu tenho hipotireoidismo, então eu sou gordinho, eu sou gordinho. E é por isso que eu tô gordinho, enfim. Não é, né? Assim, eu falo que o hipotireoidismo não tratado, ou não, assim, não de maneira muito adequada tratado, ele dificulta um pouco a perda e facilita um pouco o ganho, né? Mas as causas da obesidade, elas são multifatoriais, né? Eu falo que a obesidade é uma pandemia mundial, né? O mundo está obeso. Aqui no Brasil somos 42 milhões de obesos. 42 milhões. Censo 2019. E 98 milhões de pessoas com sobrepeso. Quer dizer, da população brasileira, mais de 2/3 estão acima do peso. Isso é bastante. Isso é bastante. E não podemos, claro, atribuir isso à tireoide. A tireoide. Né? Mas ela é um fator que pode realmente desencadear ou dificultar a perda, causar um desestímulo a você fazer uma atividade física. Sim. Você fica mais low, fica mais quietinha, né? E como que é feito o diagnóstico onde a sua tireoide não está funcionando? Às vezes você pega isso, quem pega muito o diagnóstico de hipotireoidismo ou hiper, por que pareça, é a ginecologista.
Ginecologista? Porque é muito Jurava que era bacana. endócrino, Não, assim, elas pegam naqueles... Elas vão rastreando e elas pedem várias funções Sim. hormonais, né, ligados ali ao hormônio feminino. E a tireoide entra nesse escopo, né? Então ela pede lá um ultrassom tireoidiano, de repente ela identifica um nódulo, ela encaminha para o endócrino. Ou ela percebe uma pequena disfunção nesses hormônios também, e aí ela encaminha para o endócrino. Mas geralmente o primeiro colega que vê, quer dizer, que identifica isso é o gineco. Eu recebo muitos pacientes de ginecologistas, né? Depois que eles vão para o endócrino. O endócrino também, claro, vai no meu consultório ou qualquer outro de outro colega, a gente rastreia, né? E a tireoide faz parte desse rastreamento, né? Para ver causas de diversas doenças, né? E tem alguma relação, né, quem tem hiper ou hipotiroidismo com os nódulos e, enfim, que pode gerar um câncer, alguma coisa assim? Então, você pode ter um nódulo tireoidiano benigno, né? Que não altera a função tireoidiana, né? A gente sabe, quer dizer, a gente supõe que aqui no Brasil existe uma estimativa de que da população brasileira, né, ou tem ou vão vir a ter em torno de, quer dizer, mais da metade da população brasileira vai ter nódulo um dia. Tá? Sério, gente? Mas sabe por quê? Em parte é pelo sistema investigativo, porque as máquinas estão melhores. Então você pega nódulos milimétricos. Micro. Então, antes não aparecia, agora passa a aparecer. Mas o nódulo por si só, desses nódulos, quer dizer, 90% são benignos, né? Até um pouquinho mais. Então, de cada 10 nódulos que eu identifico no meu consultório, menos de um é maligno ou merece uma maior atenção. Mas todo nódulo merece uma atenção. Quer dizer, uma vez identificado, não significa que a tua glândula está num processo em que, digamos, em que vai gerar um certo conflito de função dela. Não, ela funciona muito bem. Só apenas identificou o nódulozinho, vai acompanhando com o seu endócrino, uma vez por ano e tal. Tem nódulos que interferem na função, né? Que é o famoso nódulo quente, antigamente dizia que era o nódulo quente. Esse nódulo ele produz hormônio tireoidiano independentemente do resto da glândula. Então vai gerar um hipertireoidismo, chamado de base do Graves, né? Não, nódulo de Plummer, perdão. E esse nódulo ele é autônomo. Então é um processo que vai gerar hiper e tudo mais, aí você tem que, enfim, tirar o nódulo ou fazer outro tipo de coisa para que ele pare de produzir, tá? Mas em geral o nódulo, quem tem o Hashimoto, quem tem o base do Graves, não necessariamente terão nódulos, tá? Mas você pode ter as duas situações, você tem um processo autoimune com um nódulo associado. Isso pode acontecer, mas eles não estão interligados. E o que causa essa disfunção da tireoide? A gente sabe que é hereditário. Eu sei que minha família inteira a gente tem. Eu faço de 6 em 6 meses, eu faço o exame porque tem minhas primas, minha mãe, minha avó, minhas tias. Às vezes por uma geração, pode por uma geração e para a segunda geração, porque como é um caráter autoimune, você vai herdar esse autoanticorpo, né? Eu queria herdar outras coisas, né, gente? Herdar a doença da tireoide. Eu brinco que, eu falo no consultório que herança boa só em Hollywood, né? É só em Hollywood que tem casa herança boa. Casa e apartamento. A vida real a gente vai dar nome feio, dívida e doença, né? Boa. Não é verdade? Mas além da hereditariedade, tem outro causa fator? de hipo? Sim, causa? Você pode ter, por exemplo, por uma questão, vamos supor, você está tomando alguns tipos de remédios, por exemplo, antiarrítmicos, você pode gerar um hipotireoidismo, por exemplo. Entendi. Né? A mildarona, por exemplo. Então, se a gente tiver um controle específico do cardiologista sobre esse paciente que tem uma arritmia cardíaca, esse uso indevido, porque a mildarona, ela tem moléculas de iodo dentro. Então, ela interfere, né, por esse processo, também na produção de hormônio tireoidiano. Pode gerar um hiper ou um hipotireoidismo pelo consumo exagerado da mildarona. Mas é só fazer um certo controle, é um ponto. É muito na moda agora a questão dos verdes, né? São as brassacas, né? São as que o couve gera hipotireoidismo. Sério? O nabo. Gente, decide, porque a gente tem que comer a couve, a coisa que faz bem. Aí agora a couve faz mal para tireoide. Cebola. A gente fica muito confusa. Tem que decidir aí essas pesquisas, tem que ajudar a gente, né? Mas sabe por quê? Assim, na realidade, ela tem um componente nessas verduras. Mas isso já está comprovado cientificamente? Sim, mas veja, uma coisa é você, num ensaio clínico, você observar que isso em grande quantidade pode interferir na função tireoidiana. Entendi. Né? Então as pessoas colocam, às vezes, em redes sociais como se fosse uma verdade, não é? Sim, tem que ter cuidado, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que pode existir, mas em situações muito específicas. Tem que ser alimentos crus, em grande quantidade, mas muita quantidade. 1 quilo de brócolis, sabe? Mais 2 quilos de couve-manteiga, entendeu? Né? E em regiões de baixo
índice de ovo, quer dizer, baixo consumo de ovo. Acabou Fora a couve isso, na feijoada. Você pode- tá feliz? Ó, sua feijoada vai ter que tirar a couve. vai ficar só carne de porco agora. Só a carne de porco, entendeu? É mais saudável que a couve. Gente do céu. Não, mas em grandes quantidades. Eu falo que clinicamente Pode um não tem pouquinho. nenhuma significância. Eu nunca recebi ninguém no consultório que tinha uma overdose de couve que entrou em hipotiroidismo, entendeu? Overdose de couve é ótimo. Isso é uma Verdade. lenda. E eu os cultos, olha, não posso comer isso, comer aquilo. Pode, gente. Que hoje não em tem dia a problema gente nenhum. já ouve, né? E Imagina. já põe como verdade. Já põe como verdade, já coloca no Instagram, já manda pra Isso. família inteira. Meu Deus, a couve pode causar... Lembra a história do ovo? É verdade, a história do verdade. ovo que, tipo, nossa, o ovo era ruim. Era Agora era o é demônio. bom. Exatamente. Aí a gente fica ali entre bom, ruim, bom, Olha, ruim. a questão dos ovos, assim, você pode consumir de 1 a 2 ovos por dia, né? Sem problema nenhum. Mesmo quem tem o colesterol mais elevado ou quem não tem, não vai 1 a ter nenhuma 2. ingerência, Não sem mais. problema nenhum. Agora, existe um exagero, né? Eu tive um paciente que o maior consumo de ovos que eu vi em 35 anos de carreira foi um paciente que chegou consumindo 38 ovos dia. 38? Bateu o Dado- recorde da Graciane, a mulher do Belo, gente. Ela Eu não também os marombas. Os marombas, eles comem muito, né? É ovo, é uma batata, coisa, frango. assim, porque E daí é não muito, pode, né? não pode, não, 38, é gente. muito, porque tem o problema do colesterol e outra, né? Tem uma overdose de proteína. Um ovo fornece em torno de 6 gramas de proteína. Então o ideal são 2 ovos por dia. Entendeu? E se você consumir 38 ovos Por dia? por dia, Gente, né? quem consegue É uma comer coisa louca, né? 38 ovos? Eu fiquei Tem que assim, dormir sozinho, né, meu filho? Porque assim, não vai rolar, gente. Senhor, não dá, né, doutor? tudo, eu falo que a água mata a sede e ela te afoga, né? Então você tem que ter o equilíbrio. A vida é bem o equilíbrio, né? Gosto disso. A água mata a sede e também te afoga. É. Uma última pergunta. A gente vê muito a disfunção da tireoide em mulheres. Isso, Tem é mais- alguma coisa a ver? Não. É verdade, bem observado. É muito mais comum em mulheres que em homens, né? Então, mas Que precisa falar com o nosso arquiteto maior lá, né? Mas também tem uma coisa, né? Eu falo de cada 10 nódulos, eu falo que 6 são de mulheres, 4 de homens. Porém, a tendência à malignidade é mais comum em homem do que em mulher. Isso tem um motivo? Não? Não, não tem. Aliás, nenhum nódulo existe uma... Olha, a minha família inteira, digamos, tem nódulo. Eu vou ter? Não necessariamente. Não tem um fator hereditário. A gente fica mais atento, Claro. porque se... Eu pode, faço, porque pode ser um exames. ambiente, sei lá, que possa gerar esse tipo de nódulo, né? Sei lá, um ambiente que o indivíduo consumiu algum tipo de alimento ou algum tipo de remédio, ou se expôs à radiação, isso é comum, né? Excesso de radiografias, ressonâncias magnéticas em excesso também podem gerar alguns problemas, não só na tireoide. Então, às vezes você tem um ambiente que é favorável a esse surgimento desses nódulozinhos aí. Muito obrigada, Eu que doutor agradeço, José Zé. Marcelo Natividade. Cadê o Instagram do doutor? Vamos colocar aí. Sigam o doutor, ó. Você dá muitas dicas, entrevistas. O que você costuma postar? Você é bem presente no Insta. Gostei de ver, gente. Olha aí. Faz tempo que eu não coloco muita coisa, eu sou meio antiquado ainda, mas eu ponho algumas entrevistas que eu acho interessante, né? Eu acho que é bastante, eu acho que a rede social tem que ser informativa, né? Porque não é que as pessoas não saibam, mas às vezes as pessoas têm uma informação meio quebrada. Deturpada, né? Muitas vezes, viu? Não é verdade? Inclusive. Então aí a gente acaba, graças à minha assessora aqui, ela me coloca aí nesses momentos bacanas que a gente possa dar informação bacana. Boa. Muito obrigada, Eu agradeço, viu? Gisele, muito obrigado, viu? Obrigada por Por esclarecer aí e até a próxima. Tchau, tchau. E vamos pra nossa cozinha. Nessa casa tem botega. Eu fiquei com essa música na cabeça no início. Pinga, nini. Pinga, nini. Vai. Gente, babadeira, hein? Vocês comem muita couve? Tá aqui, imagina. Vai ter que tirar a couve da feijoada, você viu? Couve, né? Ai, eu Tirar a adoro. couve da feijoada, acabou a feijoada. Então, gente. A laranjinha. Mas é pouquinho, você viu que o doutor falou, né? Nada de exagero. Bora vamos, como é que tá aí a nossa focaccia? Tá Focaccia. pronta pra ir pra forma agora. Já? Já. Já colocou todos os ingredientes, então, no Isso. bowl, no super bowl. E aí Tá tudo agora aqui. é só ir pra forma. Tem É. algum segredo aí, não? A gente precisa untar com azeite. Tá. Então- Por que você tá fazendo tudo com azeite, não com óleo de coco? O azeite, eu acho que pro pão ele traz o sabor, né? Eu acho que combina muito. Tá. E também é uma das opções de gordura mais saudáveis, assim, né? Então é melhor a gente utilizar o azeite.
Até em doce dá pra usar azeite. Doce também? Dá pra usar também. Eu não costumo usar tanto, eu prefiro usar óleo de coco. Um pãozinho, né, com azeite. É. Assim, a gente adora. Bom, então E você aí vai agora eu colocar vou- aí o conteúdo. Coloquei um pouquinho de azeite aqui, aí eu vou untar. um monte de coisa. Obrigada. Mas não precisa colocar farinha, não. Só o óleo mesmo. Só Não o precisa azeite. colocar farinha. Não. E aí a gente distribui a massa toda aqui dentro. Olha, a massa ficou purinha. Ela Você tem que ficar pré-aquece assim. o forno, alguma coisa assim? Então, antes de assar, a gente vai ter que deixar a massa fermentar. Que é, Quanto né, tempo pra você crescer. deixa? Depende da temperatura do ambiente. Se Como é que tiver... tá a temperatura do ambiente? Aqui agora. tá mais friozinho. Tá friozinho aqui? Aí pode demorar até umas 4 horas, né? Se quiser deixar de um dia pro outro na geladeira. Então, no Tarde Top, a gente vai mostrar o resultado. Mentira, gente, calma. Não, quem vai comer é Nani Venâncio. Tá boa essa história, hein, gente? E aí... Mas, no caso, a gente vai mostrar a mágica da TV brasileira, tá, gente? Calma. Isso. Então, geralmente, umas 4 horas pra poder crescer. Já dá pra ver que é de forma mais natural, mais saudável. Porque tudo que a gente acelera o processo, né? até Acaba dá. acelerando o nosso estômago também, né? Quando a gente consome. E o sabor eu acho que fica melhor. Quanto mais tempo fermenta, mais acidez se desenvolve na massa, sabe? Então acho que fica mais agradável. Boa, garota. E aqui você distribui assim na forma. E aí é nessa etapa que você leva pra fermentar. Então, cobre com um paninho, deixa num lugar mais quente, assim. Tipo, se for um dia quente em casa, às vezes em 1 hora já cresce. Precisa dobrar de tamanho. Você vai mostrar pra gente como é que fica, então, né? Mas daqui a pouquinho, segura já aí. tá ali até. Já tá ali, a gente já vai mostrar pra vocês. Segura a ansiedade. E eu quero saber agora dos meninos, quem são as referências musicais de vocês? Esses musicais, a gente iniciou na carreira, a gente gosta até hoje, né? Com certeza. A gente se inspirou muito em Jean Giovanni, Gustavo? Mato Grosso e Mato Matias, Grosso e Matias, João Paulo Daniel. Zezé. Foram as duplas da época, né? Zezé de Camargo e Luciano. Então, e hoje a gente tá aí levando as canções do nosso estilo, no nosso estilo, né? Musical sertanejo, com o DVD Em Busca de um Sonho. Inclusive, a gente tem música com João Carreiro, com Mato Grosso e Matias, com Jean Giovanni. Giovanni. Trazendo todo mundo. Os Tivemos esse Agroboy, sonho. Os Agroboys, isso. Ataíde Alexandre. Bom, vamos tocar uma das antigas, então? Eu vou deixar vocês escolherem. Manda. Jean Giovanni, Zezé. Você quer uma das antigas? Das antigas. Então vamos fazer uma do Mato Grosso e Matias, Gustavo? Pode ser. Qual que você quer? 24 horas de amor, pode ser? 24 horas de amor. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão loucos. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo, na doação total, perdidos na loucura desses beijos.